Gravar esse tipo de vídeo é quase como fazer um de volta às origens nesse canal. Faz muito tempo que eu não trago um vídeo falando sobre leituras ou sobre algum outro assunto que não seja viagens. Eu sei que vocês gostam muito de acompanhar os meus destinos, as minhas viagens, o que eu faço, as dicas que eu trago por aqui. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um hábito que eu retomei há pouco tempo e um hábito que eu tinha deixado de lado e que eu julgo essencial para mim como pessoa. E na verdade eu julgo essencial para todo mundo, né? Que é o hábito da leitura. Eu percebi que eu tenho ficado muito tempo nas redes sociais. Primeiro porque eu trabalho com as redes sociais, eu trabalho produzindo conteúdo para as redes sociais, não necessariamente produzindo conteúdo para mim, né? Mas também. Mas eu produzo conteúdo para outras pessoas, para rede social, então eu fico muito tempo imersa nesse universo. Então, às 8 horas do dia que eu tô trabalhando, eu tô na rede social. E eu tô em casa, eu também estou na rede social. E eu achei que tava excessivo, tava prejudicando a minha criatividade e que eu precisava de um tempo. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar os meus hobbies antigos e tentar voltar àqueles hobbies que eu gostava de ter antigamente. E um dos hobbies que eu tanto gostava era ler. Esse livro, por exemplo, estava parado na minha estante há muito tempo. E eu achei que ele casou muito com o momento atual, né? Porque é um livro de viagem. Na real, ela traz algumas crônicas de viagem, alguns relatos do período que ela passou na China. Então a autora passou um período na China, trabalhando, enfim, depois eu vou discorrer um pouco mais sobre esse livro com vocês, e fez o relato dela. E eu tô tentando fazer alguns relatos das minhas viagens, e eu achei que esse livro ia servir super de inspiração para mim. Tanto é que serviu que eu li o livro inteiro, fazia muito tempo que eu não lia um livro inteiro. No segundo semestre desse ano, por exemplo, eu não tinha lido um livro inteiro ainda. E eu li, então, este livro que se chama Lao Ai, da Sônia Bride. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre este livro e fazer uma pequena resenha pra gente conversar um pouquinho. E eu tentar convencer você a comprar esse livro para levar na sua viagem. Quem sabe uma leitura a bordo. Poderia colocar o nome do quadro como sugestão de leitura a bordo. O que você acha? Leituras de bordo? Acho que poderia ser, né? Legal. Para eu voltar a falar mais sobre leitura. Inclusive, alguns voos são bastante longos, né? Então eu sugiro que a gente leia um pouquinho para passar o tempo. Além de fazer palavra cruzada, ver entretenimento do avião, enfim. Então, bora lá falar sobre este livro. Em Lao Ai, Estrangeiro, eu acho que é assim que se chama, Lao Ai. Sônia Bride, que é uma jornalista da Globo, ela foi trabalhar na China. Ela teve a missão de ser correspondente da China. Acontece que a China ela tem costumes muito diferentes do Brasil ou de qualquer outro lugar. Por quê? A Sônia Bride, antes de ir para a China, ela já tinha sido correspondente internacional em outros lugares, em outros países, Nova York, Europa, enfim. Só que depois de Nova York, ela teve a missão de trabalhar na China e ser correspondente internacional na China. A China acabou sendo um ponto estratégico para eles montarem um estúdio da TV Globo na Ásia, por causa das permissões e dos vistos que eles deveriam ter para entrar no país, caso alguma coisa urgente e que merecesse ser noticiada assim, de forma urgente, eles teriam que ter, né? Então, eles acabaram estrategicamente ficando na China para cobrir toda a Ásia. E esse livro nada mais nada é do que relatos da Sônia Bride contando os percalços, as dificuldades, as diferenças aí de cultura que ela sentiu enquanto uma repórter brasileira. Enquanto repórter brasileira, ela no Brasil ou em outros países ela teria mais fácil acesso à informação. Enquanto na China, principalmente na época que ela foi para lá como correspondente internacional, a China ainda estava se abrindo muito para isso, né? Então, muitas coisas não eram amplamente divulgadas e o acesso à informação não era assim tão fácil. E aí ela vai contando um pouco
sobre essas dificuldades, o que ela fez para conseguir fazer notícias, os feitos. Por exemplo, ela entrevistou o Dalai Lama, ela conseguiu conversar com ele, marcar uma entrevista. Ela conseguiu quebrar muitas barreiras como jornalista na China e na Ásia em geral. E esse livro, ele é muito legal porque mostra um lado humano, um lado também um pouco de viagens, porque ela relata muito bem os locais, ela consegue fazer essa descrição, e ela mostra uma China em desenvolvimento, uma China que se abria para o mundo. E agora que a entrada de turismo na China tá mais fácil, essa aqui é uma excelente leitura se você marcou uma viagem para a China, para você já ir se ambientalizando e entrando no clima. Recomendo muito a leitura para você que quer algo mais em estilo de crônica, algo mais jornalístico mesmo, e uma leitura diferente, uma leitura que é uma leitura de viagens e que você vai se sentir realmente viajando com a Sônia Bride para a China. Então tá aqui a minha recomendação de leitura, Laoai Estrangeiro, e essa aqui é a minha recomendação de leitura de bordo para você.